E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero fazer um videozinho curtinho para não ficar chato você assistir até o final, mas tome muito cuidado com o teu T70P, esse drone que é um fantástico maquinão, lançamento, uma coisa de louco. Porque uma das coisas que eu já vi muita zoeira aí é falar sobre a questão do desvio de obstáculo, né, de algumas outras marcas de drone, que muitas das vezes a hora que ele vai criar o desvio de obstáculo, ele vai fazer ele colide com o obstáculo, né? E isso aconteceu com a gente, utilizando o T70P. E é uma coisa muito estranha porque o obstáculo estava marcado, né? Então a gente tinha marcado uma linha de energia, a gente tinha marcado todos os postes como obstáculo e marcou toda a linha de energia como rede elétrica, né? E o drone estava trabalhando a uma altura de 4 metros de distância das redes elétricas. Ah, Daniel, mas aí na entrega técnica eles falam para você nunca passar debaixo de rede elétrica, que esse drone tá uma porcaria para passar debaixo de rede elétrica, é muito perigoso, ele fica louco, a bússola dele e tudo mais, coisas que no T40 não faz e outros drones. Pois é, eu tenho pouca experiência, eu tenho uns 12 mil hectares aplicados com um T40, né? E isso nunca aconteceu com o T40. O T40, para que vê uma linha de energia, ele entra em emergência, né? E eu sou do tipo de piloto que não vou para celularzinho na mão, não vou ficar distraído, não vou ficar batendo papo, principalmente uma área com muito obstáculo. Eu gosto de ficar focado, né, na aplicação ali. E sempre quando eu vejo que a linha realmente está muito baixa, algo do tipo, às vezes eu mesmo bloqueio, pulo a linha, continuo do outro lado, entendeu? E tô falando isso e às vezes tem gente bismada que, ó, essa linha de energia. Gente, vocês não é prestador de serviço, quem tá muito horrorizado com isso. O prestador de serviço tá acostumado. A gente tem que trabalhar. Você tem que às vezes fazer pulverização por cima da rede de energia para poder cair na planta lá embaixo. Entendeu? Você tem que muitas das vezes passar paralelo, sabe, dos dois lados dela, lambendo a rede para dar certo. Mas em algumas situações iguais, que tem uma ramificação de uma central ali com 5, 6 fios para todo quanto é lado, muitas das vezes a rede alta, nova, a gente passa por debaixo. Passo e falo aqui tranquilamente isso por quê? Porque não é novidade, não sou só eu que faço. E drones, igual eu falei, como o T40, ele identificou que a rede está muito próxima, ele bloqueia, entre emergência, você assume e faz o que você quiser. Se você quiser enfiar na rede, problema teu. Se você quiser passar mais baixo e tal, ele aceita normal. O que acontece com o T70? O T70 ele entra em modo de desvio de obstáculo automático. E aí, no que ele entrou em módulo de desvio obstáculo automático, você tem um lag exagerado no controle. Você dá comando e ele não te obedece. Ou obedece muito tarde, né? E aí, o que aconteceu? O drone mudando de rota e não pulverizando, resolveu passar por debaixo da rede elétrica, que estava mapeada, que tinha todos os obstáculos bonitinhos. Passou, chegou debaixo da rede, ele reconheceu ela como obstáculo. O que ele fez? Já tinha passado, ele voltou e subiu, colidiu com a rede. Mostrando que estava em cima dele um obstáculo, mostrando que o obstáculo estava a 3 metros e foi diminuindo, e eu tentando dar comando para ele voltar para trás, e simplesmente ele entrou na rede elétrica, pegou fogo nas hélices, caiu, aquela anarquia. E qual que é o padrão hoje da DJI? Relou na rede elétrica? Sem garantia. Sem garantia. Independente se foi você que programou errado, independente se foi um erro do sistema do drone, qualquer coisa. Relou na rede elétrica, sem garantia, até porque o drone queima uma das placas de lá, que aí não dá para você tirar os logs, é uma coisa que eles vão falando que é absurdo, sabe? E no final das contas você tá errado e pronto. Quando deu problema com o T40, os logs foram para a DJI, demorou 30 dias, eles voltaram falando tudo, até mesmo que eu dei comando para o drone parar antes de chegar no obstáculo e o drone não me obedeceu. Dessa vez eles mandaram o log e veio um e-mail mais mequetrefe mostrando a geolocalização do drone e que ele colidiu com uma rede elétrica. Portanto, se ele colidiu com uma rede elétrica, não tem garantia independente de qualquer coisa. Sabe? Simples assim. Só teria garantia se por acaso eu tivesse colocado a rede elétrica como um obstáculo e porventura o drone tivesse errado dessa forma, de entrado num obstáculo e tudo mais. Aí eu fui perguntar, questionar, mas peraí, mas se tem a opção de mapear a rede elétrica e o drone reconhece ela, né? Propaganda desses drones é eles pulverizando debaixo de rede elétrica, não sei se você lembra, né? Por que eu não posso usar ela e por que o drone fez isso? Não, na entrega técnica, o técnico vai te explicar que você não pode utilizar. Você marca a rede elétrica, depois você desmarca a rede elétrica e coloca como obstáculo. Beleza, a entrega técnica do drone tinha acabado na véspera do ocorrido. Não foi comentado comigo isso. Não explicaram que, olha, ignore a opção de linha de energia. Use sempre
Desvio de obstáculo ali, coloca sempre como obstáculo, porque esse drone, ele fica completamente maluco se ele entrar debaixo de uma rede elétrica, ele perde referência, perde o sistema de magnetrômetro dele, vai pro espaço, então não passa por debaixo. Se o cara me fala isso, mano, eu na hora catava. Tá louco enfiar uma máquina de 180 mil na rede elétrica, sabe? Por conta de um erro de operação, como a DJI falou. E ficou chato isso. E aí fomos questionar, mas peraí, o técnico falou nada disso. Mas quando ele chegou lá, o equipamento já estava com 800 hectares aplicado, então o técnico não só acompanhou, não quis comentar nada. Né? Então, se você compra um carro, seu carro está com sei lá quantos quilômetros aí, se você está engatando errado as marchas, o técnico chegar para te fazer a entrega técnica e você engatando errado e não vai falar nada porque você já está andando com o carro há muito tempo. Então, vamos esperar quebrar, acontecer alguma do caso, alguma coisa do tipo, e aconteceu. O drone foi para a garantia negou, agora se a gente quiser a gente tem que arrumar ele do bolso, ele perdeu bateria. E a placa que eles alegam que quando colide com a rede elétrica perde garantia porque essa placa queima, a placa não queimou, está funcionando perfeito. Então, provavelmente nós vamos ter que arrumar o drone do bolso. Provavelmente não, né? É isso que já falaram, né? Que se a gente quiser o drone, a gente tem que arrumar ele do bolso. Vai ficar caro, vai ficar uns 50 mil aí, tranquilamente, para arrumar esse drone. Pelo estrago que foi feito. Quebrou muita coisa, certo? E eu queria compartilhar com vocês isso daí. Se por acaso o técnico que fizer a entrega técnica para vocês, ou a loja, qualquer coisa do tipo assim, não mencionar para vocês, eu estou mencionando. Não passe debaixo de nenhum tipo de rede elétrica com esse drone, porque ele é um perigo, certo? Em desvio de obstáculo automático, cuidado, ele tem um lag de 2 segundos, sei lá, é uma coisa absurda, tanto é que você dá comando e ele não obedece, às vezes ele vai desviar de uma árvore, você fala que é loucura o que está fazendo, o jeito que está fazendo, e ele não consegue te obedecer, parar a tempo. Tem horas que ele cria, se der um flare na lente dele, se der um flare, né, do sol bater, se a lente estiver embaçada dos produtos, alguma coisa assim, ele cria um obstáculo no lugar e ele faz a manobra na hora de emergência. E é absurdo o que esses drones fazem. Então, sim, tome muito cuidado. Eu vou até procurar saber se ainda vai ter algum tipo de garantia depois desse acidente, mesmo que se a gente consertar do bolso, arrumar lá na assistência técnica e tudo mais. Se for continuar a garantia, beleza, vamos continuar operando nos padrões deles. Se não for ter, uma das primeiras coisas que eu recomendaria fazer quem está com drone fora da garantia é desativar desvio de obstáculo automático se você quer, entendeu, ter mais segurança nesse drone. Absurdo isso, né? Mas é uma coisa que eu recomendaria. Mas eu não sou ninguém, tá? Não vai por mim, não. É só o que eu pretendo fazer caso o drone perca a garantia. Por quê? Porque vai ficar mais seguro de operar com esse drone, assim como fica seguro no T40. A hora que ele vê um obstáculo, ele viu que está numa situação, pegou no radar, ele para, faz uma parada de emergência e manda você se virar. É a coisa mais inteligente de se fazer, entendeu? Porque ele tomar a atitude igual aconteceu, sabe, é estranho pra caramba. Um grande abraço a todos, só queria compartilhar isso aí com vocês. Infelizmente isso aconteceu faz 10 dias, né? E na última segunda-feira já tive a notícia que não temos mais garantia. Na última segunda não, na quarta-feira tivemos a notícia. E é isso aí, vamos embora trabalhar porque agora tem a dívida, né? E ainda bem que o T40 tá rodando liso, lindo, lindo, lindo. O drone que era para ser backup voltou para atividade total. Um grande abraço, foi.